Falo mais, estou melhorando muito a minha boca. Tenho lavado bastante com que boa. Gravando. Já? Olha que bom. Boa tarde. Hoje eu estou aqui no site O Bom da Notícia com a nossa live, especialmente nessa segunda-feira, com o espírita e advogado Nestor Fidelis. Como hoje nós temos o seminário com Divaldo Franco sobre tragédias coletivas e leis divinas, claro, né, é impossível não falarmos sobre isso e trazermos alguém para nos ensinar ou tirarmos algumas dúvidas, e você pode tirar aí pelo Facebook do site O Bom da Notícia e fazer aqui as perguntas. O Nestor, apesar de ser um menino, ele disse para mim que ele já envelheceu, ele ri. Ele é um cara que tem aí uma longa trajetória já no movimento espírita. Ele faz parte, desde 93, do Centro Espírita Cuiabá. É trabalhador da Fundação Espírita Nova Suíça, da Associação Espírita Joana d'Arc, além de diversas outras instituições com as quais ele vem colaborando regularmente, como a Federação Espírita de Mato Grosso. Além dessa atuação, Nestor, como advogado, ele é presidente da Comissão de Política sobre Drogas e ainda faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nestor, boa tarde, obrigada por ter me atendido e vindo aqui hoje no site O Bom da Notícia para essa live. Falei com ele que era uma coisa tão tranquila e nem é assim tão tranquila, é bom? Muito bom. Fico muito feliz de estar aqui, Marisa, amigos que nos acompanham. Agradeço por você me chamar de menino. É um menino. Ah, que coisa boa. É um menino. Olha só, o Divaldo é um homem que também. É um menino com 92 anos. Que beleza que aquele homem é, né? Que pena que já não deve ficar muito tempo conosco, porque ele diz que espíritos mais elevados vão embora, né? Eu estou aqui achando que eu fico até os 150. O Divaldo, como com 92 anos hoje, mas vamos dizer que... É um menino mesmo. Há 10 anos atrás, com 82 anos, nós falávamos, será que ele vai ficar muito tempo com a gente ainda? Porque é tão importante para nós a presença dele, o que ele nos traz, o que ele representa. É um líder, sem dúvida alguma, mas não é um líder institucionalizado. É um líder pela prática real daquilo que Jesus nos ensina. Do amor, da fé, da caridade, o bem que ele faz. Não só com as palestras, mais de 3.000 cidades visitadas só no Brasil. Mas ele passa o mês inteiro viajando, pregando, orientando, tirando dúvidas. Eu já fiz entrevista com ele, sabia? Há uns 25 anos, na Band. Era tão engraçado que, assim, é muito engraçado, porque o Divaldo ele é um expert em não responder quando ele não quer, né? Assim, o que você acha sobre a sexualidade, sobre os direitos ao corpo? Há 25 anos. Ele falava em Esparta, e era já era Esparta, as mulheres e os homens. Aí eu falava, não esquece, deixa ele falar, fala de Deus mesmo, porque ele não responde, ele só responde o que quer. Mas eu acho que ele foi afunilando, e a história também da saída do Chico, ele ganhou uma outra dimensão, porque ele virou mesmo o nosso embaixador, né? O embaixador da paz, ele é referência nacional e internacional da mensagem de Allan Kardec. É um homem, não sei como eu falo para você, Nestor, é um homem o quê? De Deus, que tem o dedo de Deus no coração? Veja bem, nós todos temos, né? Mas alguns têm mais consciência dessa presença divina na nossa intimidade. É como dizia o Raul, né? Raul Seixas. Para mim era o Raul também, espírita, que é maravilhoso. Raul Teixeira. Mas o Raul Seixas dizia que nas músicas, na poesia dele, que nós usamos muito pouco de todo o nosso potencial, tudo que nós sabemos em espírito. Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, tantos outros, Papa Francisco, que é um exemplo de cristão, tantos outros aí que nós conhecemos também, pastores, que são muito dedicados, são pessoas que, assim como nós, são nossos irmãos, criaturas de Deus, mas têm ciência e consciência permanente da sua responsabilidade. Tem a alma gentil, seria assim? Tem a alma já em desenvolvimento um pouco mais adiantado que o nosso, que a média, podemos dizer assim. O que a gente pode esperar? Eu acho assim, que hoje vai ter um problema com esse seminário que está acontecendo hoje no Hotel Fazenda, das 19 às 22 horas, 23 horas, mas não tem mais, não tem mais ingresso. As 2.000 pessoas que estavam estabelecido para esse seminário
já estão com seus ingressos comprados, mas você pode seguir por uma transmissão ao vivo pelo Face. Exatamente. Né? E o que a gente pode esperar em um assunto, em um tema tão instigante como tragédias coletivas e leis divinas? Marisa, interessante que você colocou, até antes de entrar no tema da tragédia, pela primeira vez, nos eventos que nós organizamos aqui na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nós vendemos 2.000 ingressos com uma semana de antecedência. E o que nós percebemos nas inscrições é que um grande número de espíritas não vão poder participar ao vivo, porque não conseguiram ingresso. E a maioria das pessoas que estão fazendo inscrição, que fizeram inscrição e vão participar, não são espíritas. O que nos traz uma ideia da importância da dimensão da mensagem de Jesus ecumenicamente. Ecumenicamente. Não tem uma embalagem, não tem um rótulo. É a essência. E é isso que o Divaldo Franco nos traz. Se nós tivéssemos organizado, talvez, para um número maior de pessoas, com certeza também teríamos vendido os ingressos todos, que a procura está muito grande. Sabe o que eu acho nisso? Não é uma folha que caia sem a observância de Deus. Eu acho que, na verdade, para o Divaldo Franco, e tomara que a gente até o veja mais, mas porque ele está com 92 anos, ele tem uma agenda apertadíssima, pode ser que ele demore a voltar a Mato Grosso. É muito bacana que estejam lá boa parte, ou grande parte, de pessoas que hoje não faz parte do espiritismo, que possa ser chamado ou escutar esse chamado para a espiritualidade, né? Exatamente. Nosso objetivo não é converter ninguém, mas trazer uma proposta, apresentar qual é a proposta da doutrina espírita, e Divaldo Franco faz isso com maestria, trazendo a essência do que é o Jesus. Então, um evento numa segunda-feira, de um tema que não é um tema muito fácil. Mas é instigante. É instigante. Tragédias coletivas nesse momento. Então, olha que bonitinho. Tem água do bom da notícia. Olha que legal. O bom da notícia. Coisas de Edivaldo Ribeiro, coisas dessa meninada boa que fica com o Edivaldo aí, né? Então nós aproveitamos até para mandar um abraço para o Edivaldo. Ele é um queridão. O grande presidente do Operário. Sabe, quando eu cheguei a Mato Grosso... Você sabe que eu sou operário para dele. Ele era presidente do Operário, e aquele timaço que era operário, e ele na liderança da equipe. Ele é apaixonado até hoje. Então, gosto muito do Edivaldo. Mas então, a gente estava falando lá do Divaldo. Do Divaldo, não do Edivaldo. Do Divaldo Franco. Do Divaldo. O Divaldo veio nos trazer esse assunto hoje, tragédias coletivas, que você estava dizendo que é um tema muito instigante, realmente, porque nós passamos um momento em que, sobretudo nesse ano de 2019, quantas coisas aconteceram. Eu estava pensando assim, das últimas coisas mais recentes, se você pegar 2015, a tragédia de Mariana, 2016 foi, eu acho que a história lá do Chapecoense, do time inteiro que morreu. Aí 2017 teve... de 17, mas teve uns horrores. Mas tem agora, por exemplo, tem Brumadinho em 2019, teve aqueles meninos de Suzano que saíram matando todo mundo dentro da escola. Como ver Deus? Como ver Deus em tamanho caos? Muito boa sua colocação. E outras pessoas que pensam, não pode existir Deus. Se Deus existe, isso não poderia estar acontecendo. Então Deus está nos punindo, nos castigando. Que Deus é esse? São colocações de muitas pessoas e colocações pertinentes. Porque, sobretudo, quem está passando pela dor tem todo o direito de fazer suas perguntas. Isso que é importante. Não se aquietar sem buscar soluções para as suas dúvidas. Ainda que não encontre, mas essa busca de sentido para as coisas. Isso é fundamental. Na visão espírita, Allan Kardec, ele formula uma pergunta na obra primeira da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Agora está muito falado pelo cinema, que está o filme Allan Kardec, ainda em cartaz nos cinemas. E lá conta a história da publicação de O Livro dos Espíritos, em abril de 1857. E a primeira pergunta que Allan Kardec formula, e os espíritos respondem, a pergunta dele é: o que é Deus? Veja que ele não pergunta quem é Deus. Já tirando de nós essa ideia de que Deus é um ser, uma pessoa, um indivíduo. Verdade. Uma imagem. Uma imagem retratada por artistas, por filósofos, pensadores. Sim. E já na pergunta, Allan Kardec não é um ser qualquer também, é um espírito de escola, preparado para fazer as perguntas para espíritos do mesmo nível que ele. São espíritos que trabalham diretamente com Jesus na espiritualidade há muitos, muitos séculos. O que é Deus? E a resposta qual que é? É a inteligência
suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, veja só a resposta. Deus não é para nós um ser, como nós dizemos, antropomórfico, uma pessoa. É uma inteligência, é o amor por excelência, Pai de todos. É o amor por excelência. É o amor. Se Ele nos ama, naturalmente, nós que somos seres humanos, quando nós amamos um marido, uma esposa, um filho, como nós nos entregamos? Há pessoas que dizem, o amor chega a doer de tanto que a gente ama. A minha esposa diz, é um amor que dói. Então, como é que funciona? O amor dói às vezes. Então, e o amor de Deus por nós, não temos como aquilatar. Então, Ele permitiria que um morresse numa tragédia daquela forma, milhares morrendo em tragédia, sem que houvesse uma causa, um motivo anterior justo e adequado para cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles seres humanos, seus filhos? Claro que não. Você falou agora há pouco, nenhuma folha. Não há uma folha que caia sem a observância de Deus. Então, Jesus fala, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Para tudo que existe há uma causa anterior. Aí a justiça das aflições, a justiça de tudo aquilo que acontece. Senão, Deus não seria Deus. Estaria brincando com a nossa vida. Um nasce na pobreza, outro nasce na riqueza. Um se esforça, não consegue nada. Outro, com pouca coisa, se torna um milionário. Estou falando das coisas materiais, sem falar nos valores, nas virtudes. Nesse mundo de gente, eu não sei, nessa mudança para esse pulo de terceira para quarta dimensão, esse pulo para um processo de regeneração, vai ser muito doído você ver, por exemplo, o número de estupros comumente que ocorrem, né? Dentro das próprias casas, crianças que são mortas, filhos que matam os seus pais. Tem que ter uma resposta, e essa resposta acaba nos afligindo, dá uma ansiedade de que a crueldade, dá uma sensação de que a crueldade se espalhou, Nestor. E eu acho que não é assim, né? Não é assim, e na realidade toda essa forma de crueldade hoje é muito menor do que já foi no passado. São poucas as pessoas que se habilitam, que se colocam à disposição de tratar de um assunto como nós estamos tratando aqui hoje. Agora, se nós fôssemos falar do mal, se nós fôssemos falar de coisas negativas, sobretudo, aí nós constataríamos que há um número infinito de pessoas que dariam valor para esse assunto. Agora, quando se trata de vamos fazer o bem está sendo feito na humanidade? Será que aquilo que eu estou fazendo eu posso fazer melhor? Pouca gente dá atenção ainda, porque ainda, infelizmente, existe um excesso de atenção àquilo que não é bom para nós. Então, nós estamos num processo constante, nós, humanidade, de educação. E esse pulo de prova e expiação para regeneração, a gente pensa que é assim, né? Como tudo na vida, a história já nos mostrou que é tudo muito paulatino, é tudo muito moroso, porque é preciso que o equilíbrio e que o seu aprendizado seja realmente constante e forte, né? Então, me parece que ele não tem essa agilidade que a gente gostaria que tivesse. Mas como você vê essa transformação, esse passo que a humanidade está dando? Ainda vai ter muita dor? É natural que a dor venha, porque nós as escolhemos. Não é um castigo de Deus. Ao contrário, como disse Jesus, pedi e obtereis. Cada dor que existe em nossas vidas é resultado da nossa própria ação ou da nossa própria omissão. Porque... a maneira como se reverbera. Exato, é necessário que nós ajamos, e ajamos no bem. Só de não fazer nada já está fazendo mal. Mas como eu diria? Porque é assim, nós estávamos conversando e eu estava dizendo que o amor, o respeito que eu tenho pelo Espiritismo, ainda que eu corra das regras, mas eu corro das regras, eu sou uma libertária, uma rebelde sem causa, né? Mas assim, isso tem um profundo, sou reencarnacionista, me posiciono como reencarnacionista. Mas às vezes eu não tenho respostas ao morador de rua que voltou a ser morto, esquartejado, já é o 6º caso de mortes. A depressão, eu não consigo ainda ter uma resposta para as pessoas, para esse número, esse crescimento da depressão,
do suicídio. Por que isso está se avolumando? Ou é só uma sensação? Não, não é uma sensação. Realmente, nós temos dados da Organização Mundial da Saúde de que o número de suicídios está aumentando e vai aumentar ainda mais, assim como de pessoas depressivas, diagnosticadas com depressão. Justamente porque ao longo dos anos nós somos educados, mal educados, para buscar uma vida imediatista, materialista, consumista, sensualista, não valorizando aquilo que nós somos em verdade, aquilo que ninguém tira de nós. Quando nós perguntamos a uma pessoa assim, quem é você? Ela fala o que ela gosta, o que ela faz, o que ela tem, o que ela planeja. O que é você? Quem é você? O que nós somos em verdade, nós somos uma coisa que nós nunca deixaremos de ser. Somos espíritos, imortais, eternos, criaturas de Deus. Estamos no corpo vivendo, ou fora do corpo vivendo também, somos espíritos. Então, quando nós temos um ponto de vista da vida apenas material, imediatista, a tendência nossa é de buscar coisas que é como se nós quiséssemos matar a sede tomando água salgada do mar. Vai dar mais sede ainda. E caímos nos vícios, nos maus hábitos, em vícios de diversas ordens. Não apenas vícios, quando eu falo vício, drogas, não somente drogas. Drogas, remédios, drogas ilícitas, não. Mas os vícios da conduta, que geram ansiedade, que geram o pânico muitas vezes. Razão pela qual, muito importante hoje, a presença... A maledicência. Sim, tudo, né? Tudo aquilo que nós somos convidados a nos domar. Essa é a proposta da doutrina espírita. Mas daí eu estava falando alguma coisa que é... Das tragédias. Valorizarmos muito o trabalho dos bons profissionais da psicologia. Porque quanto mais nós temos a demanda de depressivos, mais se torna importante a presença de bons terapeutas. E a proposta da doutrina espírita é que nós sejamos nosso autoterapeuta também, claro, sem desprezar a necessidade dos profissionais, em muitos casos, e geralmente todos os casos são necessários, mas também fazendo um trabalho de nos autoevangelizar. Essa é a proposta. Como que você reconhece um espírita de verdade? No meu caso, eu posso te falar que eu não estou aguentando, porque eu estou vendo... É tão engraçado. Você já se viu no espelho, Nestor? Você já? Por quê? Porque você é muito velho e é um menino. Eu estou vendo uma pessoa e atrás eu falo, então. Mas, gente, eu sou reencarnação, eu sou espírita, mas a mamãe falava assim, vai estudar, menina, você vê as coisas e não sabe o que está vendo. Mas é tão engraçado você ver essa carinha nova e o que está atrás de você. A carinha nova, é? É tão engraçado. Por quê? Assim, vou te pegar agora o último suicídio. Que é muito ruim para a gente. Hoje eu vejo espíritas... O último suicídio noticiado, você fala? Sim, O que eles pedem hoje quando você vai nas casas espíritas? E eu fico pensando, meu Deus, o que vai ser de mim? Gente, desliguem o WhatsApp, desliguem as TVs, tentem ficar um pouco mais distante dessas notícias ruins. E eu falo, como que eu posso, se eu vivo só com isso? E às vezes, assim, por mais que eu entenda, por mais que eu perpasse todo esse caminho de que até você decidiu o que você faria, né, em algumas situações, e outras você também tem um livre-arbítrio e aí não consegue levar a cabo aquilo que você planejou. Mas um menino de 23 anos que define que a vida é ruim, vai no portão do inferno e se joga. Né? Assim, eu fico pensando que atrás desse menino tem uma mamãe, tem um pai, que vai começar a questionar onde foi que eu errei, né? E tem essa história também que eu acho que as pessoas não entendem muito, que é, o que vai acontecer com esse menino ao desencarnar? Ele acabou de morrer. Onde que esse menino está, Nestor? Então vejamos, as pessoas buscam o alívio da sua dor fugindo do problema muitas vezes. Com certeza, esse menino ou tantas outras pessoas que fazem isso não querem acabar com a sua vida. Querem acabar com um problema, Acabar com a dor. com uma dor. Muitas vezes deixam uma carta, uma mensagem. E infelizmente vão se dar conta de que a vida não acaba. E tirar a vida do corpo não tira o problema, a dor que é emocional, que é espiritual. Então a depressão é uma doença espiritual que deve ser tratada tecnicamente, mas com todo apoio espiritual também. E as ciências cada vez mais hoje estão voltadas para o lado espiritual.
recebi uma proposta para fazer uma palestra sobre um tema e procurei na internet alguma coisa e encontrei, em outubro de 2018, há pouco tempo, um estudioso em Harvard, da universidade, que está sendo a pessoa que é o facilitador do curso mais buscado da universidade, que é tão famosa. E o curso ensina as pessoas a serem felizes. E ele trabalha com técnicas das mais diversas, valorizando aquilo que nós somos em essência. Então, eu percebi ali que naquela entrevista com ele, ele falou exatamente o que fala o Papa Francisco, o que traz a doutrina espírita também, sem nenhum rótulo de religião, mas a religiosidade está presente em todo momento. Então, quando a pessoa busca uma solução para as suas dores através do suicídio, infelizmente, o que ela vai perceber? Não resolveu o problema, ao contrário, ele se agravou. Porque a dor aqui no corpo físico ainda é menor do que a dor que ele sente em espírito. E vai continuar sentindo durante muito tempo. Daí a importância de os pais, que com certeza fizeram tudo o que podiam. Mas uma pessoa que cometeu atitude, eles não têm como evitar muitas vezes. A ilusão de controle que os pais têm, é preciso tratar essa ilusão de controle. Não tem como controlar tudo. Ainda mais no caso que você acaba de citar, um rapaz de 23 anos, e buscou, se atirou de lá. Os pais com certeza estão sofrendo uma dor que não vai acabar tão cedo. Mas eles vão acostumar a lidar com essa dor, a conviver com essa dor. E neste caso, eles podem, sem dúvida, primeiro... Como os pais ajudam? Primeiro, ajudam orando. Ajudam orando e tirando deles a sensação, o sentimento de culpa. Porque por mais que não existem pessoas perfeitas. Não existem pais perfeitos, nem filhos perfeitos. Por mais que eles tenham feito tudo o que puderam e o filho tomou essa decisão, a decisão é do filho. Mas eles podem sim orar, porque a oração é um remédio muito importante e que tem todo o efeito necessário. Nos relatos espíritas, nas reuniões que nós participamos, reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, nos livros, os relatos são mais diversos. O próprio Divaldo Franco. Tem uma história interessante, Marisa. Ele conta que estava, se não me engano, no México, e falava a respeito de um assunto no centro, numa grande conferência para 4.000 pessoas. E ao chegar ao hotel, novamente solitário. Como é sozinho, Divaldo? 70 anos viajando, pregando as lições de Jesus, mas sempre sozinho nos hotéis, em todo mundo. E ele falava assim, olha, ninguém me ligou, ninguém me fez nada. Deu aquele momento de se sentir coitado, que todos nós passamos por isso. Adoramos nos vitimizar, né? Exatamente. E aí ele falou, fez uma oração e foi dormir. E ele conta que logo que se deitou, se sentiu médium com a capacidade lúcida que ele tem, já fora do corpo, e sentiu que alguém lhe chamava à janela. Ele abriu a janela e tinha uma pessoa sofrendo. E aí chorando muito. E ele falou assim, você não tem direito, Divaldo. Você não tem direito de cair em reclamação, em queixa. Ele falou, mas quem é você, meu irmão? Por que você vem me falar isso para mim? Ele falou, você se lembra daquela vez que você estava caminhando pela rua da cidade de Salvador? E passou próximo a uma banca de revistas e viu um jornal, aquela manchete a respeito de uma pessoa que havia se atirado nos trilhos de um trem e teve morte instantânea, a família sofreu muito e passou por dificuldades a partir disso? Sou eu, Divaldo. É você? Mas por que você? Porque você anotou o meu nome. E a partir daquele dia, quando você toda noite vai dormir e faz oração pelos suicidas, você fala o meu nome. Você se lembra de mim. Você, ao lembrar-se do grupo de suicidas, eu estou dentro desse grupo. E é o único momento de alívio, porque minha família esqueceu de mim. É o único momento de alívio que eu tenho durante 24 horas. É quando alguém, no caso é você, faz uma oração por mim. Meu Deus. Então você não tem o direito de ficar sentindo coitadinho, porque nós somos agradecidos a você e contamos com a sua ajuda. Então veja, Divaldo é um estranho para aquela pessoa. Imagina a oração de um pai, de uma mãe. E oração não é só um momento de oração, é viver em oração, é viver espiritualmente. Eu acho até que as pessoas tentam esquecer, não é por conta do esquecimento da pessoa que foi. Eu acho que você tenta parar de falar como forma de também aliviar a própria dor, sem dúvida, né? Deixar o outro ir e também ficar. Você ainda tem um pedacinho aí, umas 2, 3 braçadas ainda para dar na vida, né? Exato. E nós estamos falando de um suicídio direto. Mas quantas pessoas, por excesso de comida,
de bebida, de maledicência, de fazer o mal e se envenenar energeticamente, adoecer as células e provocar uma doença pela somatização. Quantas pessoas cometem suicídios indiretos? No livro Nosso Lar, que é um dos mais famosos... Aliás, tem um sonho de suicídio involuntário, né? Exato. Eu, por exemplo, no cigarro, mas estou melhorando muito. Eu negocio com Deus. Já está em busca. Nossa, como eu negocio com Deus, já me peguei aqui. Isso será que é pecado, gente? Eu negocio com Deus o tempo todo. Eu tô assim, eu falei, gente, eu não sou mais menina. Tá chegando. Eu falei, não, peraí, olha só, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, gente, eu tenho 3 livros, eu ainda não coloquei, eu ainda quero dar palestra. Será que isso é pecado, Nestor? A questão de pecado, certo e errado, é muito da consciência de cada um. Não. Então, o importante... Eu gosto de negociar com ele. O importante é saber o que eu estou fazendo na minha vida, onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer. Isso é importante. Deixa eu te falar uma coisa que muito paralelamente ao suicídio, tem 2 outras que a gente já falou, da depressão e também das drogas, né? As drogas estão roubando as vidas dos nossos filhos. Eu sou prova disso, que perdiam pelas drogas. O que uma mãe, nesses tempos difíceis, sob o olhar da espiritualidade, deveria fazer ou deve fazer? Tem um caminho? Eu tenho como impedir? Não, eu acho que não tenho, mas eu tenho como ajudar o meu filho a ver, a ampliar esse olhar dele e ver uma luz no fundo do túnel. Existem diversas coisas que uma mãe, que os pais podem fazer. A primeira coisa é se cuidar, porque a melhor forma de educar é pelo exemplo. Se a mãe ou o pai consomem substâncias entorpecentes, psicotrópicas, está convidando o filho a fazer também a mesma coisa, porque os filhos imitam os pais. Se o pai xinga, o filho xinga. Se o pai acaricia, o filho acaricia. Reproduz. É uma coisa natural. Nós fazemos cursos de casamento sem pagar matrícula nem mensalidade, apenas convivendo com nossos pais. E mesmo aquilo que nós não gostamos dos nossos pais, temos a tendência de reproduzir. Aí quantas vezes a mulher fala... Não, quantas vezes a mulher fala assim, olha aí o que você está fazendo igualzinho seu pai, aquilo que você não gostava que ele fazia, você está fazendo igual. Então é uma coisa natural. Então nós somos convidados a fazer uma filtragem, uma peneira, e pegar o que é bom, e ter esse cuidado, essa vigilância constante. Mas a mãe e o pai, primeiramente, exemplo. Depois, conversar. E estou falando com crianças ainda, na fase das crianças. Conversar, explicar, esclarecer, tratar de todos os assuntos de forma clara, mas de acordo com a linguagem adequada para a idade da criança. Mas é interessante também que existem programas de prevenção às drogas. Então, você fez parte da comissão, né, lá na OAB. E na Casas Espíritas também tem isso? Os centros espíritas trabalham com os temas diversos. Existem instituições espíritas mais voltadas para trabalhar, por exemplo, com idosos. Tem uma vocação, porque os frequentadores são pessoas de idade mais avançada. Outros têm uma vocação natural com adolescentes, com jovens. Então, de acordo com o público, o centro vai se preparando. Nós falamos agora há pouco da Fundação Nova Suíça, Fundação Espírita Nova Suíça em Várzea Grande. Lá já houve, não sei se ainda existe... Essa que é ligada ao Joana d'Arc? Joana d'Arc é um outro centro espírita aqui em Cuiabá, no bairro Copa Mil, onde nós frequentamos aos domingos. Mas na Fundação Nova Suíça nós tivemos, não sei ainda se ainda existe, um grupo de alcoólicos anônimos, mas também um grupo de apoio às famílias, isso existe, e nas famílias existem, sem dúvida alguma, o problema das drogas muito real. Então é necessário que os pais busquem instituições, organizem-se em associações, busquem se informar e para que possam lidar com a questão dos filhos, porque é muito importante estarem capacitados para isso. Onde pode buscar ajuda para os próprios filhos e para eles também. E quando os filhos vão passar por alguma internação, por algum acolhimento em comunidade terapêutica, é importante que o pai se envolva com aquilo. Não abandone, tirei o meu problema, está internado. Tenho férias de 3 meses, não é assim. E aí quando o filho retorna, como é que ele recebe o filho muitas vezes? Com festa, churrasco e... cerveja. Que é a pior droga. A droga que mais mata, que mais provoca mortes no trânsito, desagregação das famílias e que convida ao consumo de outras substâncias é a bebida alcoólica. Porque o estupim.
É o gatilho, né? Exatamente. E é de graça, assim, mais barato que as outras, né? E lícita, né? Lícita. É lícito, você tá ali, todo mundo tem preço, você até briga se a Heineken tá mais barato ou tá mais caro e sai atrás. Então, eu ainda estou melhorando muito. Se as pessoas que quiserem, só lembrando, fazer suas perguntas pelo Face, por favor, façam. Já temos ali o Rafael, se você tiver já algumas perguntas, por favor, pode já passar aqui. Enquanto isso, Nestor, eu falei para você que era só 20, 30 minutos, mas eu te falo, só solto você 15 minutos antes da palestra do Divaldo. Eu estou por sua conta, mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a tendência, como tudo, você vê hoje, por exemplo, Vantuil é uma cidade. Né? É uma cidade. Mesmo centros como o seu, por exemplo, no Copa Mil, ou outros centros, porque está abrindo muito. Você vê que, do mesmo jeito que parece que cresceu muito a questão da depressão, do suicídio, mas também cresceu muito o espiritismo no Brasil e muitas casas espíritas abrindo. Há uma tendência hoje que você estava falando para mim, e eu acabei até te interrompendo, que a terapia, a psicologia é muito importante, que se agregue a essas casas espíritas também essas sessões ou eu não sei se pode falar isso, pessoas, psicólogos que possam se colocar à disposição para esse atendimento dentro das casas espíritas. Muito importante sua pergunta. Porque é de suma importância separar o que é um atendimento profissional do que é um atendimento em centro espírita. Sim. Tratamento, segundo a ciência, não deve ser feito em instituição religiosa. De tal forma que agora a lei que foi aprovada foi publicada dia 6 de junho deste ano de 2019, pela primeira vez em 50 anos, reconhece comunidades terapêuticas como integrante do Sistema Nacional de Atenção e Políticas sobre Drogas. Olha. As comunidades fazem acolhimento, não fazem internação. Apenas para aquelas pessoas que voluntariamente buscam esse tipo de acolhimento. Então, o que acontece? O centro espírita também, como as igrejas de qualquer outra religião, não tem a atribuição legal para fazer tratamentos. Nós incentivamos as pessoas a buscarem os meios profissionais. Médicos, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, dentistas, advogados, tudo isso cada um no seu quadrado, como diz a juventude por aí, cada um na sua. Agora, naturalmente, que no centro espírita, nós vamos encontrar profissionais de diversas profissões. Que se disponibilizam, pode fazer isso. Então, vejamos, você disse, sou advogado, trabalho em centro espírita. Temos médicos, temos jornalistas, temos estudantes, muitos estudantes universitários, enfim, temos pessoas com diversas capacidades profissionais que naturalmente trazem o seu perfil para as atividades do centro espírita, mas respeitando as atividades e a organização do centro espírita, que não tem a pretensão, nem o dever legal, nem pode fazer tratamento. Nós respeitamos o que recomenda o CRM, o CRF, o CRP, Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia. Então não é o momento ali de fazer tratamento. Quando alguém procura um centro espírita porque está sofrendo, quer conversar com alguém, é falta de caridade. No mínimo, não, procure profissional. Não é isso que nós estamos falando. O que a gente faz ali é um atendimento pelo diálogo fraterno. A pessoa se abre no momento que não é em público, é em separado, com uma pessoa que está capacitada, preparada para aquela atenção, de ouvir, de deixar a pessoa fazer aquela catarse emocional. E depois colocá-lo. O centro espírita pode ajudar da seguinte forma. Nós temos aqui um estudo nesse dia, temos o Evangelho no lar, podemos implantar no seu lar, podemos fazer visita, nós temos aqui uma palestra, temos aqui a atenção do passe, que muitos hospitais já permitem, já tem essa prática da transmissão magnética pelo passe. Então, isso é o centro espírita. Mas em determinadas situações é importante colocar para a pessoa com tato, com jeito, olha, você já procurou um profissional da psicologia para tratar dessa sua dor emocional? Então são questões que respeitar o que é o papel de cada um e não trazer para o centro espírita algo que não é o seu dever. Nós não temos a obrigação, nem o compromisso, nem a pretensão de tornar o centro espírita uma unidade de saúde, seja emocional, seja física, de forma alguma. Você estava falando antes da nossa live que você participou, Nestor, de num bate-bola, que a gente está fazendo aqui,
eu acho que era uma roda de conversa até muito maior, muito melhor, lá no Goiabeiras, que você estava falando sobre a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E ainda te perguntei como, assim, você se descobriu feminista e machista, e eu ainda te falava que da questão de um momento que parece que a espiritualidade faz um confronto, né? Eu sou, por exemplo, uma feminista, se for por isso eu sou uma feminista. Tem aqui, Rafaelzinho. Eu sou uma feminista e tem horas, assim, eu vou te falar de um confronto. Você que participou desse bate-bola, até onde que vai a questão do direito ao próprio corpo e até onde que o espiritismo, por exemplo, aceita, recua ou nega, por exemplo, a questão do aborto? O espiritismo aceita? Interessante sua colocação. A doutrina espírita é a favor da vida sempre, em qualquer circunstância. E não temos o direito de interromper a vida, que para nós é um convite, é uma dádiva, para que nós possamos aqui desenvolver as virtudes e evoluir, que é a missão da nossa reencarnação. E é interessante que, realmente, a gente falando de direitos, igualdade de direitos entre homem e mulher, nós nos pegamos muitas vezes, por conta de um processo educativo que recebemos, tanto na família como ao longo da sociedade, de sermos machistas. Então, o tempo todo a gente percebe que, olha, essa atitude é machista. E mulher, muitas vezes, muito mais machista do que o homem. E muitas vezes vemos também que existe um feminismo que quer competir, às vezes, porque há tanto machismo, e acaba se nivelando por baixo. A mulher pode fazer. Se o homem trai, a mulher trai também. Ou seja, não é... pela régua ruim, né? Exato. Pela régua ruim. Exato. Então, são extremos. E somos convidados, como diz Buda, o melhor caminho não é a margem de lá nem a de cá. O melhor caminho é o caminho do meio, que é do bom senso e tal. Mas a doutrina espírita, ou o espiritismo, que é o movimento espírita, trabalha pela vida em qualquer circunstância, de tal forma que a Federação Espírita Brasileira tem campanhas permanentes de valorização da vida. Somos contra a pena de morte, contra o abortamento, a favor da vida, contra também a eutanásia e o suicídio. Então são 4 frentes que trabalhamos a favor da vida. Se a pessoa abortou, ela fez isso ela tirou a possibilidade de um espírito reencarnar-se, ela fez usando do seu livre-arbítrio. Certamente que ela vai refletir sobre isso e vai pensar, será que o que eu fiz foi o mais adequado? Qual é a circunstância em que eu fiz isso? O que eu posso fazer para reparar? Porque Jesus diz que o amor encobre a multidão dos pecados. Então ela vai saber lidar com isso naturalmente, do jeito dela. Mas existe uma programação que é feita para cada reencarnação. Existe toda uma preparação no mundo espiritual. Então há um investimento dos benfeitores, uma aproximação da futura mãe com aquele ser que vai se aproximando e se acoplando espiritualmente no corpinho infantil. Então há todo o envolvimento. Ou seja, você não nasce no endereço errado. Não existe. Não nasce com os pais errados. Não nasce no corpo errado. Não nasce no corpo errado, nada disso. Não, nada disso. Há toda uma organização. Acabamos falando de aborto, estou vendo aqui, já acabamos de fazer essa pergunta em Matheus Ribeiro, do Santa Rosa. Mas está um aqui interessante, a Rosana Mendes, do Doquino. Há estudos científicos que dizem que o luto natural dura em torno de 60 dias. Mas existem lutos que se prolongam bastante e causam muito sofrimento. Luto se refere não só a mortes, mas a separações também. Qual alternativa você indica para quem passa por esse luto prolongado? Qual é o nome da pessoa? Rosana. Rosana Mendes, que colocação muito boa. Eu já li que há lutos que em média duram 6 meses. Dependendo da proximidade que tem a pessoa que ficou com o ser que partiu. Mas como ela coloca, não existem somente lutos a respeito da morte física, de diversas formas. Luto na separação, luto é verdade. afetivo. Sim, né? sim. Então o que acontece? É natural que fiquemos tristes. Quem não passou por isso e não sentiu, é porque alguma coisa há de errado. Até porque nós somos mal educados por nós mesmos e por pais e pelo costume da sociedade a nos apegarmos. Desenvolvemos muito mais apego do que o amor, porque o amor liberta, o amor é leve, o amor permite, o amor sofre também. Então, quem pergunte para uma mãe que amar às vezes dói muito, né? Então,
Perguntemos para uma mãe cujo filho passou pela desencarnação. Para a mãe sempre vai ser uma desencarnação precoce. Não estava na hora, ele tinha muita coisa para fazer. E o quanto ela preparou, o quanto ela amou, o quanto ela desejou que coisas viessem para ele e o filho partiu. É dor, que é um luto que, naturalmente, como ela disse, durante um período vai ser maior. Depois desse período, a pessoa vai se habituando e vai lidando com aquele sofrimento, sem nunca esquecer do ser amado, mas permitindo que ele siga também o seu destino no mundo espiritual, porque nada acontece por acaso. É aquilo que eu te disse. Às vezes você para de rezar, você dá uma fechada no seu coração como forma de abrir um espaço de fôlego na dor. Exatamente. Né? Para você não se enclausurar nessa dor. Para poder continuar a sua própria caminhada. E para libertar também o ser que foi. Porque, veja bem, existem as obsessões, que é a influência de um ser em relação a outro ser. Por exemplo, digamos que você, Marisa, se apaixone por uma pessoa e você fica perseguindo aquela pessoa, isso é uma obsessão. Você Adoraria que acontecesse isso, porque é tão difícil. Mas é uma coisa que pode acontecer em nossas vidas. Como pode ao contrário. Né? Alguém ficar perseguindo. Não? O que houve, Glaucio? Porque é ruim? Gente, porque não faz parte do meu perfil, A Glaucio, né? fez um risinho bem debochado. Ela é terrível, ela é terrível. Ela fala que eu tenho voz de Yang, que eu gosto de pouco, como que é? Não gosto muito que toca. Gente, eu sou afetuosa, doce, querida. Gente, eu sou pequena, notável. Eu sou uma menina muito boa, pessoa. Será que não? Só que não. Só que não? Aí, olha, você vê, as pessoas têm uma ideia de que eu sou uma pessoa distante. Eu sou? Não. Viu? Tá vendo? Mas é uma coisa muito possível de acontecer, que eu estava te falando, aqui na Terra, de pessoas encarnadas ficarem com um pensamento fixo e apenas naquela pessoa, e acaba se tornando uma obsessão. Agora, imaginemos no mundo espiritual, um espírito livre do corpo, com pensamento fixo em relação a uma pessoa. É uma obsessão e acaba influenciando negativamente uma pessoa. Mas pode acontecer também de alguém aqui na Terra ficar com um pensamento tão fixo, alguém que partiu, seja por dor, por pena, por rancor, por raiva, que lá a pessoa vai sofrer. E, claro, porque a gente pensa que ela está sente ligado, lá. né? Continua com essa ligação. Ela sente. Se nós oramos, a pessoa sente. Se nós odiamos, ela sente também. Então é natural que essa pessoa um dia venha a ser atendida e se desligada. E quem vai sofrer é quem fica aqui, porque ainda está naquela monoideia o tempo todo. Então é natural que exista o luto, mas é importante que a pessoa se liberte depois de algum tempo, que cada um vai ter o seu tempo, e que siga a sua vida naturalmente, entendendo que nada acontece se não for para o nosso bem. Se Deus quis nos castigar, Ele não é Deus. É inteligência suprema. Não é esse Deus que as pessoas comumente falam, levam muito no pé da letra, né, do Velho Testamento, né, aquele me dê a vida de não sei de quem. Essas coisas não existem. Você precisa estar bem para além das palavras. Todas as vezes que você não puder entender uma frase, consulte o seu coração para ela. Na visão espírita, Deus é infinitamente bom, bondade, justo, amoroso, caridoso, misericordioso para com nossas faltas. Então, se alguém partiu, respeitemos a vontade de Deus. Jesus pediu para que nós fizéssemos isso orando. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que nós possamos respeitar essa vontade e nos entregarmos à vontade de Deus. Até porque estamos aqui de passagem. Sim. Né? Nestor, já estamos aí com 40 minutos, eu acho. 43 minutos. Eu gostaria que você deixasse, voltando a falar que hoje o seminário no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 19 às 22h30, eu acho, vai ter transmissão ao vivo qual Facebook? Vamos ver? Vou buscar minha cola aqui. Isso, eu também. Eu tinha que ter a cola, não tive. Aqui eu sei que tem da Federação. É o Facebook da Federação. Mas eu vou procurar aqui, porque é um amigo lá de Castres, o Tato, me procurou perguntando. E é isso aqui, ó. facebook.com/FEENTE Oficial. FEENTE de Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. facebook.com/FEENTE Oficial. Eu fico o tempo todo, o que vai acontecer ali dentro, eu vou poder seguir. Sem dúvida alguma. Na de boa, pelo celular, Sim. Nossas palestras hoje são transmitidas aos domingos, como eu estava te dizendo também, do Centro Espírita Joana d'Arc, nós transmitimos ao vivo as palestras. Eu vou quebrar o meu
Olha, dizem que eu sou muito insistente com o convite, meus amigos, né? Eu vou Agora eu vou te falar. Vamos lá, você vai gostar. Gláucia também, os amigos que estão nos assistindo. Muito gostoso aos domingos, às 18 horas, lá no Copa Mil. Que bacana. O que você deixa para essas pessoas, para esses espíritas e não espíritas que hoje não vão poder estar lá? E aqueles mesmo que você disse no início, que é muito interessante, que 80% dos que vão estar lá não são espíritas. São simpatizantes. São simpatizantes. Com que coração, com que... como eu tenho que ir esse encontro de coração aberto? O que é que eu vou encontrar hoje nesse seminário? Olha, o que vai encontrar é um acolhimento amoroso, uma energia de paz, de fraternidade, que estamos nos preparando ali para fazer um bom trabalho nesse sentido, para que todos se sintam bem. Participar de uma exposição doutrinária de Divaldo Pereira Franco é um convite que nós fazemos e nos permitimos aceitar, de estarmos em comunhão com a nossa intimidade. Ele tem uma capacidade que não é dele somente sozinho, porque ele estaria amparado por inúmeros espíritos, como a benfeitora Joana de Ângeles, e ele toca o coração de cada pessoa de forma especial. Então, aquele que se permitir vai conseguir ali se sentir bem, aprender, se consolar com as palavras de Divaldo Franco, que são as palavras do Evangelho, que ele traz com a sua emotividade, com o seu modo poético de falar, respeitoso. É muito poético. Muito poético, muito gostoso. Então, o convite é a amar-se a si mesmo, como Jesus nos recomendou, seguindo a lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como se ama, assim como se valoriza, como se respeita, como se trata bem. E, naturalmente, a sociedade assim vamos passando para a regeneração a partir da nossa autorregeneração. Obrigada por ter vindo ao site O Bom da Notícia. O site está aqui aberto, as lives estão abertas para a gente fazer várias discussões. Eu acho que nós estamos vivendo num momento com temas muito instigantes, né? O suicídio é um tema instigante, a depressão é um tema muito instigante. As drogas, né? Porque a gente não existe a resposta fácil, né? Não existe a resposta fácil. Não aquela que entra no coração. A gente até quer que entre. Eu vejo por isso que eu... Respostas prontas. Né? Prontas, eu vejo pela falta que ainda sinto do meu filho. E ainda que eu ache que ele está amparado. E isso me consola, né? Mas você não sente que ele está amparado? Ou você acha que ele está amparado? Não, eu não sinto não. Você sente? Não. Você acha? Você tem dúvida? Não, eu tenho dúvida pela maneira como ele viveu a vida. Acho que ele ainda está... Mas ele era filho de Deus? Ele é um belo menino. Ele é um belo menino? Belo menino. Então você continua achando ou você tem certeza que ele está amparado? Eu não sinto aqui. Por várias vezes eu vejo... Eu vi uma vez, Nestor, um fio muito de luz. É como eu te falo das minhas viagens, que vem muito por aqui, me dói muito, é uma coisa que vai se esticando. Eu vi lá na ponta. Né? Então, assim, isso me deixou muito feliz. Né? Mas eu penso que é aquilo que você estava te falando. Não tem resposta pronta para a dor. Mesmo que você saiba que ele esteja bem, você sabe, né? Na sua ciência, mas você não está sentindo ainda. Porque ainda você sente uma dor. Exatamente. Então a dor a gente vai cuidando dela. Ela não vai deixar de ter a dor. Por isso que eu acho que luto é bem para além dos 6 meses. Né? Aquele luto que a pessoa perguntou para nós aqui, que foi a Rosana, diz respeito mais àquele momento instantâneo, aqueles meses, aqueles tal. Mas a dor vai ter para sempre. Agora, tenhamos a certeza. Nada acontece por acaso. Não, até porque eu acho que Herbert tem uma sorte danada, porque eu, na verdade, sou uma mãe postiça. Ele teve ainda o direito de ter 2 mães e 2 mães super bacanas, né? Tive uma vida maravilhosa, foram 13, 14 anos maravilhosos. E você vai passar a sentir mais, você vai passar a sentir que ele está melhor com as suas orações, você se entregando a esse sentimento. Do jeito que ele teve 2 mães maravilhosas aqui, quantas ele vai ter do lado de lá? É verdade. Eu te agradeço profundamente e deixo aqui o site, as lives, à sua disposição, à disposição do Joana Dark, à disposição de quem mais quiser vir falar a palavra da bondade, da verdade. Eu sou espírita de carteirinha, ainda que seja indomada.
Eu até vou, eu estou pronta até de quebrar um pouco dessa rebeldia minha, nem ter mais idade, né? Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos, Marisa, aos amigos, em nome do Lacordaire Fayad, que é o presidente adoro o Lacordaire. É nosso presidente da Federação Espírita de Mato Grosso. Nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos que são importantes para mim, para você com certeza, para quem se permitiu a se entregar a essas reflexões. Para nós é sempre uma oportunidade de aprendizado, de compartilhar sentimentos. Estamos à disposição. Gente, ele é muito bonitinho, muito novo. Gente, ele é muito bonitinho. Ainda nessa, eu espero que ainda nessa semana a gente se encontre novamente aqui no Bom da Notícia. Obrigada, tchau. Você é muito menininho. 44 anos? Como que eu sou mas novo? como que você fez? Olha, tá jogando muito bem, nossa senhora. Tô velho. Mas quem que é essa pessoa que fica